Ele é cearense, natural lá de Juazeiro do Norte. Herbert Santos tem mais de 10 anos no Ministério Público, passando por comarcas do interior do estado, atua no Amapá, no Ministério da Justiça, e ele é o nosso convidado desta manhã aqui. Seja bem-vindo, procurador. Bom dia, Nonato, bom dia, Yuri, aos telespectadores e ouvintes aí da Band News. Um bom dia também cordial a todos aqueles colaboradores da Band News. O senhor saiu do Cariri para chegar ao comando do Ministério Público do Ceará. Qual é a experiência da sua origem de Juazeiro que ainda molda também as suas decisões como procurador-geral? Nonato, eu tive a infância, parte da minha infância foi em Juazeiro do Norte. Eu tenho memórias afetivas daquela região. Juazeiro do Norte, para além de ser minha terra natal, eu sou apaixonado pela região do Cariri, não só por Juazeiro. Antes que os cratenses e os barbalhenses fiquem com ciúmes, mas sou apaixonado pela região do Cariri, região sul do estado. A minha memória afetiva de infância remonta à década de 80, ocasião que meu pai era soldado e sargento ali da Polícia Militar e comandava ali o patrulhamento do estádio Romeirão nos dias de jogos. E aí surgiu também minha paixão pelo futebol, que aí eu acompanhava, às vezes meu pai me levava também para o estádio Romeirão e fazia o patrulhamento ali naquela região do Cariri. Então, quem não se apaixona, né, pelo Cariri? Se apaixona pelo Cariri. Visitar uma vez, você já se apaixona. E eu fiquei sabendo que vai ter a Band News Cariri, não é isso? Vai ter a Band News Cariri. Por lá, olha aí. Com certeza será um ganho muito grande para a região. O cargo de procurador-geral é extremamente exigente. Isso. Como é que o senhor cuida também da sua saúde mental para exercer um cargo desse? Precisa ter muito equilíbrio pessoal, porque são muitas as pressões, na verdade. Demais, Nonato. Você não tem nem um fio branco na cabeça. Já surgiram uns três aqui, mas com certeza surgirão mais. Uhum. Eu me apoio em três bases, né? Primeiramente Deus, me apoio em Deus. Todos os dias pedindo proteção ao me levantar e ao dormir. A segunda é a família. Eu sou casado, minha esposa é servidora pública estadual. Ela é magistrada do Tribunal de Justiça do Ceará. Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 3. A razão da minha sustentação, a minha família. E o terceiro é sempre cuidar da saúde mental, no que diz respeito a não só uma boa alimentação, mas também praticar atividades físicas. Eu acordo 5 da manhã, todos os dias eu acordo 5 da manhã, pedalo, faço minha caminhada matinal, escuto uma música ali para poder iniciar o dia com condições mentais para enfrentar esse cargo tão complexo que é ser Procurador-Geral de Justiça. E aí trabalhando de 8h30 às 8h30 da noite, a equipe vê o nosso ritmo. Chego 8h30 da manhã na Procuradoria, saio 8h30, 9 horas da noite, todos os dias tomando decisões complexas, mas sempre pensando no bem-estar e na proteção da sociedade cearense. Interessante que antes de chegar ao Ministério Público, o senhor foi defensor público em comunidades e procurador também. O que é que essas experiências ensinaram sobre a justiça, sobre desigualdades nesse país? Eu tive uma grata oportunidade, Nonato, de antes de entrar no Ministério Público, exercer a advocacia privada. Uhum. Tive a oportunidade de ser procurador do Estado do Amapá, ocasião em que nós fizemos consultorias jurídicas ao governo do Estado do Amapá. Na ocasião, o governador era o Valdez Góes, que hoje é o ministro da Integração Nacional. E depois eu migrei aqui para a região do Inhamuns, Crateús. Na ocasião, fui defensor público e percorri toda a região metropolitana exercendo atendimento aos mais vulneráveis, no caso da Defensoria Pública. Isso me abriu a mente para não ficar pensando só naquele lado do Ministério Público. Uhum. Exerci essa atuação no Poder Executivo, também essa atuação junto aos mais vulneráveis, ou seja, isso me deu uma experiência profissional para poder sempre encarar as diversas situações jurídicas, mas pensando no outro lado também, pensando na outra face. Uhum. Não só pensar nesse lado do Ministério Público, mas pensar no lado da sociedade também. No lado, digo, do mais vulnerável. Ao lado do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público é a instituição de maior credibilidade que se tem nesse país, não é? A sociedade deposita muita esperança no Ministério Público, é natural que assim seja, né? A Carta Magna de 88, ela delegou ao Ministério Público uma série de atribuições, é realmente uma instituição que goza de muito prestígio e de muita credibilidade junto ao cidadão cearense, e é natural, e é dever, e é direito, na verdade, direito do cidadão
e é legítimo colocar essa esperança no Ministério Público, porque quem paga o salário do promotor e do servidor do Ministério Público é a sociedade, é o cidadão. E é natural que essa cobrança venha em cima do Ministério Público. De todos os servidores em qualquer órgão deviam ter essa visão, não é? Que somos nós, os brasileiros, que pagamos o trabalho, o empenho, a funcionalidade dos órgãos. Agora, qual foi o primeiro problema estrutural do Ministério que o senhor identificou ao assumir o cargo? O que é que o senhor pretende enfrentar de forma aí prioritária? A nossa maior missão no momento, não que as outras não sejam importantes, eu digo sempre isso para deixar bem claro que o meio ambiente, a infância, a educação, a saúde, todas essas áreas são importantíssimas para a sociedade. Mas eu acredito que a grande parte da sociedade, o grande anseio no momento é o fortalecimento da segurança pública e o combate às organizações criminosas. E nós entramos com essa missão. Nós sabemos que é um trabalho árduo, não é fácil. E que não é um problema local. Não é um problema local, nacional, é um problema nacional. E longe de mim, ser me considerar aqui o salvador da pátria, um herói. Não é isso. Eu quero dar a minha parcela de contribuição para esse enfrentamento efetivo. Eu acho que tem muita... Estou lhe interrompendo porque eu quero lhe pegar. Muita gente que está nos vendo e ouvindo deve perguntar de que forma o Ministério Público vai atuar para dar a oportunidade de nos dar essa visibilidade da segurança aperfeiçoada. Só para termos uma noção, eu gosto sempre de tratar com números, com dados e ser muito objetivo no que a gente fala. Nós temos uma população que supera os 9 milhões de habitantes, 9 milhões 200, 9 milhões 300 mil habitantes no estado do Ceará, e nós tínhamos apenas 5 promotores de justiça atuando no combate ao crime organizado. Eu digo atuando de forma especializada. Todos os promotores, eles acabam atuando de maneira indireta no combate ao crime organizado. Então nós triplicamos já essa força no NATO. Em menos de um mês de gestão, nós colocamos 15 promotores de justiça para atuar no combate ao crime organizado. Como? Aí você pode me perguntar, mas como, doutor F? Eram 5 apenas na capital para combater o crime organizado de todo o estado do Ceará. É isso mesmo, de todo o estado do Ceará. Nos 184 municípios. Nós ampliamos o GAECO Central de 5 para 6 promotores. Nós criamos o CyberGAECO, que é só os crimes cibernéticos, aqueles praticados aí no ambiente virtual, que são as escondidas, né, no ambiente cibernético. Nós também criamos o GAECO Norte, na cidade de Sobral, vai investigar todo o crime organizado na região norte, e o GAECO Sul precisa muito, né? Precisa desse avanço do Nós crime. Descentralizamos, regionalizamos o GAECO Norte e o GAECO Sul. O GAECO Sul, nossa querida terra natal, não por ser a minha terra natal, não é por isso, mas é porque o Cariri, ele também enfrenta dificuldades no combate ao crime organizado. Então nós colocamos 3 promotores especialistas, e não só promotores que passaram no concurso do MP, mas esses promotores já foram delegados, já foram policiais. Nós buscamos aí expertise, né? Pessoas da área, Nonato, pessoas que já foram... Tem um promotor de justiça que vai coordenar o GAECO Cariri, impressionante. O Lívio, ele já foi policial militar, já foi policial civil, policial federal, ou seja, ele tem expertise na área, ele entende de investigação, e ele é o coordenador do GAECO Sul, né, nesse momento. O pessoal dizendo que é difícil passar em concurso, olha aí, foi só acumulando. Policial militar, policial civil, policial federal. O Bruno Luiz, que é o nosso integrante do CyberGAECO, ele foi 18 anos agente da Polícia Federal, 18 anos, e hoje promotor, expertise na área. É justamente na frente, né, da atuação, também por trás, bastidores, que é justamente pega todo esse conhecimento, né? Conhecimento prático que ele traz dos diversos cursos que ele fez na Polícia Federal, especializações. Então nós trazemos esse conhecimento dos colegas que agora são promotores, não só na Polícia Federal, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Aproveitando, o senhor falou sobre essa questão do enfrentamento, né, as facções. Isso aí. E também do Cariri, lá também tem muito da questão do feminicídio, né? Isso. Ao avanço do feminicídio do Cariri, que infelizmente é conhecido também por isso. Tem alguma... a gente já entrevistou aqui também o presidente do TJ, né? O procurador trabalha com a lei que tem, né? Mas seria necessário, então, que os legisladores percebessem essa questão, né, de mudança de lei, atualização de leis. Falar em atualização, até puxar esse estudo aqui da Human Rights Watch, né, a ONG,
que ela fez justamente essa análise dessa atualização, da necessidade de atualização de leis no Brasil, justamente para atualizar esse enfrentamento às organizações criminosas, né? Inclusive que estão se filtrando até no Estado. Exatamente. A nossa missão é também conscientizar os parlamentares federais, principalmente, porque a gente tem que deixar bem claro para a sociedade que quem legisla sobre aspecto penal e processual penal são os parlamentares federais. Não é a Assembleia, porque às vezes o foco é o deputado estadual, mas não é. É o deputado federal através do Congresso Nacional. E a gente luta muito a nível nacional também pelo endurecimento dessas penas. A gente não pode permitir, a gente não pode aceitar, Nonato, que um latrocida, aquela pessoa que entra numa residência e mate um pai de família, um estuprador, uma pessoa que bate em mulheres, no caso da violência doméstica, ou mesmo faccionado que atua nessa área das organizações criminosas, nós não podemos permitir que essas pessoas entrem no sistema penitenciário e em pouco tempo elas progridam para o sistema, por exemplo, semiaberto. A custódia já está saindo livre. Às vezes na própria custódia, às vezes num regime, numa progressão de regime. O Ministério Público atua muito firme nisso. Agora, recentemente, teve um mutirão aí, com todo respeito aos juízes que estão atuando lá. Eu acredito que esses juízes vão realmente analisar e fundamentar suas decisões. Eu acredito nisso, nos 3 juízes que estão fazendo isso. Mas, em contrapartida, o Ministério Público instaurou uma força-tarefa. Nós colocamos 6 promotores a mais naquele mutirão do Poder Judiciário, para que essas decisões sejam analisadas. Esse mutirão que prevê a possibilidade de soltura de 2.000 presos. Exatamente. Para evitar um prejuízo à sociedade, o Ministério Público, como guardião do cidadão e guardião da sociedade, nós agimos rapidamente, designamos 6 promotores de justiça para recorrer de todas as solturas. Claro, aí deixando bem claro, se a soltura infringir a lei. É óbvio que tem soltura que pode ser fundamentada e legítima, claro. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, essa maturidade institucional. Agora, até onde o Ministério Público pode e deve agir no enfrentamento das facções, especialmente quando elas já ocupam espaços sociais, econômicos, e também nesse relatório dos direitos humanos, o estudo mostrou que um promotor responsável por investigar facções, que policiais estavam envolvidos em todos os casos conduzidos por ele. Eu costumo, Nonato, na minha vida profissional, não generalizar situações. Eu sou um defensor da polícia, eu sou um defensor da segurança pública. Eu entendo que a grande maioria dos profissionais de segurança pública são pessoas éticas, corretas, que trabalham com retidão. Ocorre que, como em toda profissão, não é só na polícia, no Ministério Público, no Poder Judiciário, na polícia, ainda nas diversas áreas, nós temos pessoas, nos maus profissionais. E se acontecer de um mau profissional está envolvido numa organização criminosa, no caso um policial ou um profissional da segurança pública, eu acredito que para o bom policial, é interessante e importantíssimo que seja extirpado da corporação esse mau profissional. E aí é onde entra o Ministério Público, porque é muito complicado a polícia investigar a polícia, nós sabemos disso. E aí eu estou sendo bem sincero aqui, transparente. Então, o Ministério Público pode fazer essa investigação também do policial, esse mau policial. Hoje o mundo moderno prevê a convergência de setores que possam realmente habilitar-nos a uma melhoria, a uma qualidade dos serviços. O senhor defende aí que haja também essa integração de setores como Ministério, Judiciário, Policiais, Sistema Penitenciário? Eu entendo que o sistema de justiça é um só. E quando a sociedade olha para o Poder Judiciário, ela está olhando para o Ministério Público, olhando para os profissionais da segurança pública, olhando para os profissionais do sistema penitenciário, no caso a SAP. Então eu costumo falar sempre, em todas as manifestações, que o sistema de justiça é uno, ele é um só. Então nós temos que nos integrar com o Poder Judiciário, nós temos que ter uma boa articulação e diálogo com a Secretaria de Segurança Pública. O Roberto Sá vem fazendo um excelente trabalho, o secretário de Segurança. O Mauro Albuquerque faz um excelente trabalho na administração penitenciária. O comando geral hoje da PM, eu acho que está bem entregue também com o comandante Sampaio. Então, o Ministério Público ele se une a essas forças policiais para que o trabalho seja feito em unidade, em parceria e sempre buscando um diálogo, né, um fortalecimento da segurança pública
de uma maneira geral, Nonato. Eu vou pedir um intervalinho bem rápido, o senhor vai ficando por aqui, porque tem alguns ouvintes que possam querer fazer indagações pelo 981-54-3814. 10h06, estamos de volta. A gente está conversando hoje aqui na sala de visitas com o Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos, que está respondendo aqui sobre um pouco da memória afetiva dele, falando sobre o registro das suas experiências e também analisando a situação real da justiça no Ceará, mas é uma visão nacional que você tem. Estou recebendo também pelo nosso 981543814 perguntas, uma colocação feita aqui por um ouvinte. Quando uma construtora passa a atuar na cidade sem o devido registro de corporação, sem cumprir as exigências legais para funcionamento, pergunta quais medidas podem ser adotadas, como é que o Ministério Público pode atuar nesses casos e quais os caminhos a população tem para denunciar e acompanhar também a investigação. Nós temos canais de comunicação através do nosso site do Ministério Público. Existem órgãos especializados internos, no caso o GECOC, né? Que quando tem algum desvio de dinheiro público, se tiver alguma prova nesse sentido de que possa patrimônio público ali daquele município esteja sendo afetado, né, de alguma forma, o cidadão ele pode se dirigir ao site do Ministério Público e fazer uma denúncia aos órgãos competentes. No caso, internamente, é o GECOC que pode fazer essa atuação. Se envolver agente com prerrogativa de foro, aí a Procap pode também atuar nesse caso. Ok. A última pergunta aqui. Que tipo de Ministério Público o senhor quer deixar como legado ao fim do seu mandato? A gente mais técnico, mais próximo da população, mais combativo? Ou os três? Os três. Técnico, próximo da sociedade e combativo, né? Eu tenho realmente esse perfil de combatividade, claro, isso não quer dizer que eu seja desrespeitoso com ninguém, mas eu procuro agir de maneira muito transparente, sou muito sincero nas minhas colocações e tenho posições firmes. E essa questão do combate à criminalidade é uma delas. Eu quero deixar esse legado para a sociedade cearense. Longe de mim aqui dizer que eu vou acabar com a criminalidade, e isso é impossível acontecer em qualquer parte do mundo. Mas a gente tem que enfrentar essa situação de maneira leal, de maneira firme e sendo transparente com a sociedade. Não é um problema do Ceará esse problema, é um problema do Brasil. O Brasil enfrenta esse problema. Porque quando a droga chega no Ceará, Renato, ela não chega só pelas fronteiras do Ceará, ela chega lá pelas fronteiras do Amazonas. Nós temos uma cidade chamada Tabatinga, lá no Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia, a cidade de Letícia, e as drogas, a cocaína, ela vem por lá. Você esteve lá no Amapá, deve conhecer um pouco daquela região. A gente conhece a realidade geográfica do país e nós sabemos que parte também de guardar as fronteiras do nosso país. Então, é humanamente possível e seria injusto colocarmos essa culpa em cima do Estado do Ceará. E aqui eu não estou fazendo defesa de político nenhum, eu estou sendo sincero com a sociedade. Esse problema é nacional, não é um problema só do Ceará. Então, o legado que eu quero deixar é de um Ministério Público combativo e de um Ministério Público que se aproxime da sociedade. Visando essa aproximação, nós vamos realizar, inclusive agora no mês de março, ainda vamos definir a data, as caravanas do MP. E a primeira cidade a ser recepcionar o Ministério Público será a região norte, lá em Sobral, juntamente com a cidade de Tianguá. Nós vamos realizar atendimentos pelo DECOM, combate à violência doméstica através do NUPROM, o NUAV também, que é de violência às vítimas. Ou seja, nós vamos dialogar em praças públicas com a sociedade. O Ministério Público precisa dialogar com o cidadão cearense. O movimento, ao invés do cidadão ir ao Ministério Público, é o Ministério Público indo ao cidadão do interior, porque esse cidadão do interior também precisa muito do Ministério Público, é um cidadão mais vulnerável, que está ali nessas cidades menos desenvolvidas, e a primeira região será Sobral e Tianguá. Então esse é o movimento de aproximação com a sociedade cearense. Tem mais uma pergunta aqui? Posso fazer? Ainda dá tempo? Opa, pode dar tempo. Está chegando aqui. A relação entre membros e servidores atualmente, que é um clima organizacional, seu Nonato, condizente com o desafio que o Ministério Público se propõe a enfrentar na temática da segurança pública? Sem dúvida. Eu entendo que o servidor do MP
quando eu falo servidor, porque o promotor também é servidor, mas quando eu falo analistas e técnicos, né, o corpo técnico do Ministério Público, e tem os membros, que são os promotores e procuradores de justiça. O meu objetivo é fortalecer os servidores do Ministério Público. Quando eu digo isso, fortalecer analistas, técnicos, estagiários, assessores. Eu acredito que, é óbvio que aqui, agindo de forma transparente, como a gente motiva um servidor? Motiva na questão salarial, óbvio, nós precisamos ter um bom salário de um técnico ministerial, até para a gente manter os bons quadros, e nós precisamos também dar estrutura para essas pessoas trabalharem, né? Investir em tecnologia, investir em estrutura física também das promotorias. Eu acho que criar um ambiente favorável para que esse trabalho aí, quando a gente investe, Nonato, na qualificação do servidor, pronto, qualificação também, importante. Verdade. Realizar cursos, aperfeiçoamento, treinamento, treinar os nossos servidores e os membros. Combate ao crime organizado não é só querer combater, não é só querer, é ter expertise e técnica para combater. Nós vamos trazer profissionais do mais alto nível de Brasil para cá, para Fortaleza. Em breve nós vamos trazer um promotor de São Paulo, que é uma referência no Brasil, e trazer para cá, dar aula para promotores, dar aula para servidores, para a gente qualificar o nosso servidor. É importante esse trabalho. Eu torço para que o campo das ideias mostrado aqui pelo senhor, demonstrado pelo senhor, possa trazer na prática a evidência que se procura ter. Qualificação, acima de tudo. Qualificar o servidor é o primeiro passo, dotar de estrutura também e motivar o servidor é importantíssimo também. Deixa eu só, antes de encerrar, só fazer uma pergunta, que o senhor falou sobre a questão das audiências de custódia, né? Isso é uma pesquisa recente que mais da metade, né, das pessoas que passam pela audiência de custódia são liberadas. Não só liberados, mas também com algumas condições, ou tornozeleira, enfim. Aí sempre tem aquela discussão, né? A polícia prende, a justiça solta. Mas, por outro lado, tem uma discussão que a gente até trouxe aqui com a professora do Leve, pesquisadora, de que a audiência de custódia também ela previne excessos da questão de prisão, questão de provas que são apresentadas, né? Qual é a avaliação que o senhor faz, investigações né? que não são completas, de investigações que não são completas, né? Eu sou um defensor também dos direitos humanos. Longe de... Às vezes pode parecer que não, o Dr. Herbert defende sua polícia e a todo custo para prender. Não, não é isso. Eu acho que eu defendo a eficiência de uma investigação, a qualificação dos profissionais que farão essa prisão, e que essas investigações sejam qualificadas. Quando de qualificadas, longe de nulidades. Por exemplo, nós não podemos entrar na casa de um cidadão 3 da manhã e arrombar a porta do cidadão, entrar e invadir a casa dele. Nós devemos guarnecer esses princípios constitucionais. E quando a gente lembra das custódias, como você falou, Yuri, a sociedade, olha só como a sociedade, ela também enxerga o sistema de justiça. Ela não diz que a culpa é do juiz ou do promotor ou do policial, ela só diz assim, o policial, a polícia prende e a justiça solta. Às vezes, o promotor deu um parecer contrário à prisão. Aliás, à soltura. O promotor se manifestou pela manutenção na prisão e o juiz, às vezes, também soltou. Então, há essa diferenciação entre também promotor e juiz. Às vezes, o promotor pede a prisão, o juiz solta. Nós temos que ter em mente também que há direitos constitucionais a serem resguardados. Nós não podemos acobertar, por exemplo, torturas a todo custo para se fazer prova judicial, e a gente não pode permitir torturas. Mas também a gente não pode fazer aquela soltura em massa como queriam fazer, soltar em massa, prejudicando a sociedade cearense. Então, a gente tem que ter também maturidade institucional, saber que cada um exerce seu papel, né? E nós não podemos também permitir atos de ilegalidade, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada exatamente a essa soltura em massa. Já foi definido realmente o que é que vai acontecer, como é que vai ser o procedimento, já que o Ministério mostrou atento, não é, que não mostrou o contrário, mas atento a que avaliassem bem, né? É só para deixar claro também aqui, até para os magistrados que nos escutam também, para deixar bem definida essa situação. O Ministério Público não é contra o mutirão. Ele não é contra o mutirão. É importante que seja feito um mutirão, que sejam analisados os casos de caso a caso. As condições estruturais do sistema penitenciário. Isso, não é contra o mutirão por si só. Ocorre que o Ministério Público demonstrou o que para a sociedade? Que estamos atentos à situação.
toda decisão precisa ser fundamentada e muito bem fundamentada. O CNJ, ele, na decisão referente ao mutirão do Ceará, ele foi muito claro dizendo que as decisões deverão ser analisadas individualmente de forma rigorosa. Quando o conselheiro fala isso de forma rigorosa, ele quer dizer que não pode ser com fundamentações genéricas, soltar de qualquer forma, né? Analisar caso a caso. Mais uma vez eu digo, o que eu sou contra é soltura de estuprador, soltura de latrocida, de homicida, de pessoas ligadas às organizações criminosas. Eu entendo, aí o Ministério Público sim vai recorrer dessas solturas, porque o Ministério Público entende que deve ficar ao lado do cidadão, principalmente do cidadão de bem, para que essas pessoas não venham a ser soltas e cometam crimes no outro dia da soltura. É isso que o Ministério Público tem que evitar. Pequenos crimes, pequenos negócios. Exatamente. Temos que ficar atento. O Ministério Público está ao lado do cidadão cearense. Exatamente. Um abraço, muito obrigado. Herbert Gonçalves Santos, Procurador-Geral de Justiça, dando um tempo do tempo dele para dividir conosco, com vocês também, a oportuna chance de falar um pouco sobre o trabalho do Ministério Público e a certeza de desejar a ele sucesso. Muito obrigado, Nonato, muito obrigado, Yuri, a todos os integrantes aqui da Band News. Dizer que eu estou à disposição não só da Band News Capital, mas a Band News Cariri, afinal sou juazeirense, estarei sempre por lá na região do Cariri e com muito orgulho somos graças a Deus, o primeiro juazeirense da história procurador-geral em 134 anos de Ministério Público. Nós temos agora um juazeirense na chefia do Ministério Público. Parabéns. A cidadania de Juazeiro. Muito obrigado, Nato. Abraço. Abraço.